Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce, o maior CRM do mundo, na tua empresa. E aumentar também o teu faturamento através do Salesforce. E quem nos orienta com todo esse conhecimento aqui é o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. Belezinha, Ariel? Como é que tá? Opa, fala, Rafael, tudo certo? Tudo tranquilo? Cara, e aproveitando o ensejo dessa semana que tu dividiu comigo, que vocês fecharam com um novo cliente, que é uma empresa de pequeno médio porte ali, Uhum, eu pensei em trazer o assunto para esse podcast aqui de como que o Salesforce ele ajuda também pequenas e médias empresas. Como uhum, que é, porque como é um CRM que a gente sabe que ele é bem robusto, eventualmente a gente tem a ideia que uma pequena e média empresa não precisaria, não usaria o Salesforce, só quando ela for muito grande que ela vai acabar implantando o Salesforce. uhum. E aí eu pensei em trazer esse debate aqui para o podcast hoje. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que define uma pequena e média empresa, na tua opinião, né? Na tua visão de Tá. especialista no Salesforce mesmo. O que definiria uma empresa pequena e média que poderia já implantar o Salesforce no seu processo ali de vendas? Cara, assim, tem dois pontos, tá, para trazer quanto a isso. A gente tem empresas grandes que às vezes têm um nível de demanda de Salesforce baixo também. Então por isso que tem dois pontos que eu quero trazer. A questão do porte da empresa é bem importante, porque normalmente a gente vê o nível de esforço, e continuidade assim, a melhoria contínua do CRM, sabe? Então, normalmente, empresas de grande porte, então daí a gente fala, ICP da SR é empresas de mais de 1.000 colaboradores, tá? Idealmente, né, são esse o público que a gente busca, mas não é excludente, a gente consegue gerar valor, o Salesforce atende muito bem empresas pequenas também. Então, normalmente empresas grandes elas demandam muito de melhorias, de otimização do sistema, continuidade do sistema para ir otimizando seus processos. Porém, a gente tem visto ali que a Salesforce está se posicionando muito para atender também, porque a Salesforce é bem conhecida como uma empresa que atende um nível ali, segmento enterprise mesmo, né? Grandes corporações, empresas de muitos colaboradores, faturamentos altíssimos. Só que eles, assim, são dominantes nesse segmento, mas eles querem, é uma estratégia, inclusive aqui para o Brasil, para começar a atingir também, atender essa faixa de middle market ali e SMB, que são os small business ali, né? Então, empresas menores. Aí, quando a gente fala isso, eu tô falando de empresas que têm 50, 100 colaboradores, 200 no máximo ali. Depois, acho que passando de 200 já é considerado um middle market ali, tá? Empresas médias. E aí, acima de 1.000 colaboradores, normalmente ele já vai para o segmento enterprise, tá? Mas tem exceções, tem clientes, por exemplo, o que a gente fechou ontem é uma empresa que está com um faturamento bem acelerado, mas assim, ela não é uma empresa de faturamento bilionário e não é uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores. Mas eles contrataram a licença premium, a mais top de Salesforce, porque eles estão vendo lá para frente, tá? E aí é isso que eu quero trazer, assim, no intuito de... Na verdade, eles estão vendo o Salesforce, eles estão olhando lá para frente para suportar o crescimento deles e fazer com que eles cheguem no crescimento que eles querem chegar. Esse que é o ponto. Às vezes o cara pensa assim, eu tenho que estar grande para ter Salesforce, mas às vezes o Salesforce é o meio para tu virar grande, entendeu? E então esse é o principal ponto assim que eu quero trazer e daí eu acho que a gente vai debater no ao longo do episódio é de que vai ter cenários em que empresas pequenas talvez não seja a realidade ter um Salesforce, mas não é excludente, não quer dizer que é uma regra. Tem muita empresa pequena ou média que vai se beneficiar muito do uso do Salesforce. Hoje, por exemplo, tu atua com uma empresa, a tua empresa hoje não tem acima de 200 colaboradores, mas Exato, tu já atua com Salesforce. exato. E o que, por exemplo, numa empresa no tamanho da tua, o Salesforce traz de benefício em Uhum. relação a outros Perfeito, CRMs? perfeito. Primeiro que a diferença entre, vou ser mais esdrúxulo assim na comparação, entre não ter o CRM e ter o Salesforce. Uhum. Hoje, se eu não utilizar o Salesforce, eu não teria basicamente controle nenhum sobre o meu processo de vendas. E a gente estava até debatendo sobre planejamento estratégico, né, em outros momentos.
E, cara, se eu não tenho o domínio do meu funil, do meu processo de vendas, eu não vou conseguir ser capaz de definir uma meta ou prever o meu crescimento. Eu vou estar, né, ao acaso. Então, para crescimento estratégico da empresa é essencial ter o CRM, um CRM. E aí o Salesforce ele é muito bom nisso, porque, cara, por ser um sistema muito robusto, ele já tem, assim, muito tempo de mercado, já tem muita funcionalidade incorporada nele, a gente acaba tendo muito recurso para utilizar, tá? Eu consigo ter automações, eu consigo ter controle do meu funil de leads, do meu funil de oportunidades, fazer previsões de vendas, eu tenho meu forecast, fazer a gestão dos meus vendedores, das atividades, o que está em atraso, o que está em dia. E no final também ter a minha parte de indicadores. Eu consegui ter um painel gerencial que eu consigo ver quanto de demanda está sendo gerado, quais os canais estão sendo mais eficientes. Então, isso tudo são muitas, assim, uma ferramenta. São recursos muito poderosos, né? Que a ferramenta, que a plataforma possui, assim, ela nos disponibiliza. E um outro ponto é que, assim, a gente também tá olhando para frente, tá olhando para o futuro. E o Salesforce vai nos ajudar a construir, chegar no futuro que a gente quer. E aí, no momento em que uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, de pequeno porte, médio porte, começa com Salesforce, ela já começa do jeito certo. Porque um cenário muito comum que a gente vê empresas que estão amadurecendo, estão crescendo e optam por outras ferramentas, é que eles inevitavelmente vão chegar numa dor muito latente de integração de dados e muitos canais integrando com o sistema e o sistema não tendo corpo para aguentar todas essas integrações, se perdendo informação ao longo do caminho, ou eu não tendo essa praticidade, essa autonomia de conseguir trafegar o dado de um lado para o outro. E aí, no momento em que tu começa a crescer dentro do ecossistema Salesforce, ali já está tudo conectado automaticamente. Então, às vezes, o cara pensa, e isso é um ponto que eu acho bem importante trazer, que tem muitas pessoas que acham que sai mais barato eu comprar várias ferramentinhas baratas, e aí eu tô com 20, 30, 40, 50 ferramentas baratas, onde eu tenho um esforço altíssimo de integração, ou então por exemplo, eu vou ter muita ineficiência, eu vou ter que exportar planilha, exportar dados, migrar para um outro manualmente, e isso é inviável no longo prazo, não vai se manter, as pessoas vão parar de fazer. Ou então eu vou ter um custo enorme de time de software interno para plugar uma ferramenta na outra. E aí eu vou ter um tempo gigante para integrar tudo e eu vou ter um custo, no final das contas, se botar no lápis, o custo vai ser mais alto do que tu contratar o Salesforce, porque eu não vou ter a necessidade. Se eu tenho o meu produto de vendas, pré-vendas, marketing e atendimento, que é o pós-vendas, todo no Salesforce, eu não preciso de integração, porque tá tudo ali, sabe? Então, esse é uma pegadinha que às vezes ele fica oculto, é um custo oculto ali, que as empresas não consideram quando elas vão contratar uma ferramenta só porque é mais barato, um CRM só porque é mais barato, talvez não esteja olhando esses outros pontos. Total. E por curiosidade, Léo, tu que já teve experiência de estar alocado, tipo, a tua experiência com o Salesforce, ela nasceu dentro de uma empresa que tu atuava Sim. de forma interna dela, né? Uhum. Durante a implantação do Salesforce. E quais são os prós e contras, por exemplo? Pô, eu sou uma empresa aqui pequena, que tô vendo esse podcast aqui, eu tô entendendo que, cara, talvez eu não devesse estar indo para esse CRM aqui. É Uhum. mais fácil eu integrar talvez 60 colaboradores, passar pelo estresse da migração com 60 colaboradores do que com 200 colaboradores mais para frente, Uhum. porque é inevitável essa troca para o Salesforce mais adiante. A gente cada vez mais Total. percebe isso, né? Sim. Ah, e da tua experiência, assim, do que tu vê, quais são os prós e contras de, tá, eu vou contratar um desenvolvedor para fazer a integração, uma equipe toda para fazer a integração do Salesforce internamente da minha empresa, ou terceirizar isso para uma consultoria que nem a SR, por exemplo. Quais são os prós e contras, onde é que eu ganho e perco, Uhum. entendeu? Porque eventualmente a gente, eu sou do marketing, né? Tu sabe disso. Uhum. E eu, nas minhas empresas, que eu já tive outras empresas antes, eu sempre gostei do marketing alocado dentro da empresa. Uhum. Hoje eu tenho uma agência que atende Sim. terceiros, assim, né? Uhum. E aí hoje eu penso nos prós e contras. Tu
analisando qual é o pró e contra de tu ter alocado dentro Uhum, da tua empresa, ou contratar a SR, por exemplo, para fazer uhum. essa parte de integração. Tá. Até o dilema que eu tenho quanto à estruturação do meu marketing pro ano que vem. Por Uhum, exemplo, eu tenho que aumentar meu time de marketing. Eu contrato interno ou eu aumento os parceiros, uhum. né? Ahn, o que que, o que que é um ponto que eu imagino, assim, o que eu penso, eu já escutei de muitos empresários ali que eu sigo e tudo mais. E o que eu imagino, assim, de diretriz é, se não é o teu core, talvez faça mais sentido tu delegar isso, sabe? Se não é a tua expertise ali, o que tu é especialista, o que tu é diferente, faz diferente, talvez seja melhor tu buscar alguém que essa expertise dela seja aquilo que tu tá precisando. Então, o meu core é Salesforce. Eu vou atender Salesforce, integrações e tudo mais. Isso eu sei contratar, eu sei formar pessoas para atuarem de forma ah, com excelência, né? Que é um dos nossos pilares, a excelência técnica. Então, a gente tem todo esse know-how, tem erros, acertos, tem aprendizados. Cara, eu sei contratar desenvolvedor, eu sei contratar tech lead, eu sei formar esses caras também. Eu sei formar profissionais que dominam o Salesforce, que são consultores Salesforce. E uma empresa, sei lá, de uma indústria que está contratando Salesforce, cara, o quão ela já conhece o mercado, o quão ela já conhece esses profissionais de integração ou de Salesforce, seja Uhum. qual tecnologia for. Então eu acho que eu tendo a seguir mais por esse caminho, sabe? Não é o meu core, daqui a pouco eu vou achar alguém que o core dessa empresa seja esse ponto que é o meu gap. Então, não sei se eu respondi. Respondeu, mas eu penso assim, e de forma mais prática, tá? Tu acha que ganha velocidade tendo uma equipe interna, ganha velocidade contratando externa? Entendi. Boa. Ou. Até já trazendo, acho que isso está conectado com essa resposta que eu falei, tá? Porque assim, de novo, o core da minha empresa é Salesforce e integrações Salesforce. Então, assim, a gente já tem muito case de integração, inclusive grandes clientes. A Porto Belo hoje a gente tem, a gente chegou a ter umas 3 4 pessoas alocadas só para fazer integrações, sabe? Então, na Grendene tá assim também, a gente tem um time só para integrações. Na Crefaz agora a gente também está criando um time só para integrações. Então, cara, a gente tem uma bagagem muito boa. Então a empresa vai ganhar muito tempo. Isso com certeza, assim. Vai trazer expertise, né? Porque assim, não é uma integração, não é só por integrar. Tu tem que entender, se tu tá integrando com o Salesforce, tu tem que entender que o Salesforce tem limites de consumo de API, tem vários critérios ali, várias considerações que são específicas da plataforma Salesforce, que talvez alguém de mercado que só conheça uma linguagem de programação e tenha integrado uma API com outra, ele não vai saber, entendeu? Então, cara, vai ter muita bagagem, muita experiência que tu vai ganhar e tempo para fazer essa integração correta e não passar pelos aprendizados ali de um novo, digamos, um novo oceano ali que tu tá nadando, sabe? Sim. Eu vejo uma vantagem também oculta, vamos botar assim. Eventualmente, quando eu te contrato, talvez. Pô, eu tô ali na minha realidade de 60 colaboradores, por exemplo. Uhum. E aí, quando eu te contrato para fazer essa integração, tu traz uma expertise de uma Portobello, às vezes junto comigo, né? Uhum. E, Benchmark, isso é e bom. se eu tivesse contratado uma equipe interna, ele ia ficar olhando pro meu universo de 60 Sim. colaboradores. Ia Provavelmente estar no não. viés da empresa, dentro da caixa da Exatamente, empresa. Sim. exatamente. Não, total. Isso daí é uma coisa que a gente está vendo bem interessante, é de que como a gente está atendendo clientes dos mais variados segmentos e de portes bem expressivos assim também, acaba tendo muita sinergia e troca entre os nossos clientes, sabe? Até no evento que teve aqui no Caldeira, a gente trouxe ali alguns clientes nossos, eles fizeram um networking ali e tudo mais. Então tem muita sinergia entre os clientes. E normalmente, quando a gente vai tentar entrar em alguma outra empresa, as empresas elas consideram muito se tu tá no segmento delas, se daqui a pouco se tu atende um concorrente delas, ou se tu atende alguma empresa que ela respeite, assim, ela considere uma empresa próspera, né? Então, isso impacta bastante também,
porque é conhecimento que se agrega, né? Isso, Uhum. exatamente. Às vezes a gente consegue trazer uma prática, um case de algum cenário para outro e também às vezes conectar esses clientes para eles terem essa troca, né? Sim. E, cara, pensando num cenário de impacto financeiro mesmo dentro de uma empresa pequena média, né? Porque o Salesforce, ele não é o CRM mais barato. Uhum, Ele é o que te entrega mais. uhum. Ah, da tua visão estratégica, até, lógico, como tu é uma consultoria e tu usa o Salesforce hoje, ah, eventualmente, qual o impacto? Tipo, não é caro contratar o Salesforce hoje? Para uma empresa de 60 colaboradores, por exemplo? Uhum. Tá. Ou- É que dá pra ir por dois caminhos aí, tá? Daqui a pouco eu pensar o que que é caro, tu tá comparando a quê, né? Então tem esse caminho, mas eu quero trazer primeiro questão de preço mesmo. Assim, a galera tem muito esse estigma de que a licença de Salesforce é muito cara. Antigamente era pago em dólar, agora já tá em reais, então isso já é um benefício. Que eu sei que tem alguns, por exemplo, o HubSpot, outras ferramentas ainda que a conta ali é em dólar, né? Então ele paga em dólar. Assim, então o Salesforce está sendo bem agressiva, a Salesforce está sendo bem agressiva no mercado brasileiro, então a gente está conseguindo, eu estou vendo, a gente participa de negociações com novos leads, novos clientes ali para Salesforce, e eu estou vendo as licenças, as ofertas de licença de usuários serem bem atraentes, tá? Tanto para a nuvem de marketing, a nuvem de marketing eu estou vendo que está sendo bem, tá, tá, tá bem em conta, assim, sabe, os preços pelo benefício gerado. E a nuvem de vendas e as três nuvens mais que são as core da Salesforce, que é marketing, vendas e atendimento. Ainda atendimento eu vejo um pouquinho mais caro, mas vendas e marketing já estão sendo bem acessível. E às vezes eu estava conversando com um cliente da V4, a gente foi num evento lá deles. E o cara tem, ele, na empresa dele, ele tem HubSpot. E aí ele me abriu os valores, assim. Hoje o HubSpot para ele tá interessante porque o HubSpot tá muito agressivo no desconto. Eles deram 90% ou 70% de desconto nos primeiros meses ali, ou primeiro ano, alguma coisa assim. Mas depois vai ficar caríssimo e fica mais caro que o Salesforce. Então, e aí ele falou para mim que se ele não conseguir manter esse desconto para o próximo ano, ele vai ter que cancelar a assinatura e vai tirar o HubSpot da empresa dele. Olha o trauma de, cara, eu vou ter que correr a Zap ali para buscar um novo CRM, fazer uma migração de urgência. Qual a chance de dar merda nisso, né? Então, às vezes a gente acha que o mais barato é o melhor ali, mas ele acaba saindo mais caro no médio prazo ali. Sim. Então, por essa linha de preço, a Salesforce está sendo bem competitiva em valores. E aí, por outro lado, que a gente traz que eu trouxe daí é do preço em relação ao valor. É isso, às vezes a licença vai ser um pouco mais cara, vai. Mas qual é o benefício que ela agrega, o quanto ela vai otimizar a tua performance, tu não vai precisar contratar pessoas para fazer a integração dos dados, tu vai ter a visão 360 do teu cliente dentro do mesmo sistema, para tu poder tomar uma decisão estratégica, não ter que ficar plugando um monte de ferramenta ou extraindo dados de um monte de ferramenta para depois compilar, pivotar numa tabela e ver que decisão eu tomo. Então, no final das contas, esses são os benefícios que estão nas entrelinhas ali, que às vezes não, que a gente acaba não contabilizando. Resumindo, então, são dois pontos em relação a esse custo, né, do se é caro ou não é. O primeiro ponto é que a Salesforce está sendo bem mais atrativa para a aquisição de novos clientes aqui no Brasil. Então, colocando preços que, em comparação com concorrentes de mercado, está bem acirrado. E a gente fala com grandes players de CRM. Eu não vou pegar um CRM que surgiu do nada ali. Esse vai ser mais barato, com certeza. E o outro lado é analisar o quanto esse custo é barato ou caro em relação a todo esse ganho de performance que tu vai ter e de resultado, sabe? Sim, Então, esses dois qual pontos. o preço do trauma de ter que migrar de CRM a cada um ano, por exemplo? Exatamente. Porque pega, por exemplo, esse exemplo que tu falou.
de um ano de desconto, mas depois vai ficar caríssimo, Sim. a cada ano, se tu não conseguir renovar ali o desconto, alguma coisa assim, Tu vai ter eu que vou ter trocar. que fazer uma migração. E migração de CRM é pesada, né? É, sempre é, É sempre é. pesado. Só não é mais que ERP, né? Mas depois é o segundo mais, é o mais difícil. E, Ariel, tu como um especialista, tá? Chegando numa empresa média, pequena, ali nos seus. Vou botar sempre até 100 colaboradores, estourando ali até 100 colaboradores. Qual das. Eu tô pensando em contratar o Salesforce, eu ainda tô na dúvida, mas tô pensando em começar com o Salesforce para eu fazer um teste aqui Uhum, e ver como é que a minha empresa vai se comportar em relação a ele. uhum. Ah, sem me arriscar muito, beleza? Qual das nuvens tu acha que é a prioridade para uma empresa? Boa pergunta. Isso aí é uma pergunta, assim, a pergunta de US$ 1 milhão. Não, mas, cara, eu começaria total pelas vendas, pela nuvem de vendas. Total. Mas não é a realidade de todas as empresas. Eu tô falando pra mim, tá? Aham, Porque assim, ah, assim, tendo a concordar com a ideia de que o principal pilar de uma empresa é a aquisição de novos clientes. Primeira coisa que tu tem que fazer é aumentar a venda, é aumentar a venda, sabe? Então, para depois, óbvio, tu vai, não é só vender e largar, né? Ó, não tô incentivando ninguém a fazer isso. Mas, cara, eu tendo a demanda, eu vou ter recurso, eu vou ter os motivadores corretos para organizar minha operação e aí uma coisa vai chamando a outra. Então, para mim, assim, se tem um ponto sem nenhum contexto, eu diria que é a venda. Mas tem muitos clientes nossos que entraram pelo pós-venda, tá? Porque o que que acontece? A maior dor deles não era vender. Eles já tinham o processo deles funcionava de vendas, ou tem o CRM, ou até planilha, controle manual, caderninho do vendedor. Eles se viravam com as vendas. Mas o problema que estava impactando muito na reputação da empresa, na recorrência da empresa, era o pós-venda. Então, depende muito de cada cenário, tá? Depende muito da empresa. Qual é a área, qual é o setor, daqui a pouco, da tua empresa, em que vai se beneficiar mais em automatizar, em ter mais performance, ou em reduzir erros, reduzir custos, né? Então, avaliar esses pontos e, pô, aí tu avaliando isso na tua empresa, cara, para mim o setor de marketing está muito ineficiente, e aí se eu tiver essa automação de jornada, disparos de e-mail, disparo de WhatsApp, SMS, eu conseguir criar landing pages para captar meus leads e tudo mais, isso aqui é o que vai mudar o jogo da minha empresa, aí segue pela nuvem de marketing. Ah, não, o que vai mudar o jogo é eu conseguir fazer a gestão do meu time de vendas, eu atribuir os leads, qualificar esses leads, fazer a prospecção deles, acompanhar isso no funil para eu gerar mais vendas. É a nuvem de vendas. E é assim por diante. mas esses clientes, por exemplo, que tu trouxe como exemplo mesmo ali, Aham. ah, eles são de que porte? Os que entraram para outro, pensando em Ah, outras tá, tá. coisas e não em vendas. O de pós-vendas, ele é uma empresa de grande porte. É uma empresa de grande porte. É porque tendencialmente, se a gente for parar para pensar uma empresa pequena média, ela tá muito focada no crescimento, né? E o Sim, crescimento tá muito sim, atrelado à venda sim, mesmo. exato. Faz total sentido É, ir pro tanto time. que esse que a gente fechou hoje, ele tá contratando vendas e marketing, Uhum. entendeu? E tá bem enquadrado Uhum. nessa ideia. E tu percebe quando tu conversa com donos, presidentes ou executivos de empresas nessa até 100 colaboradores, pequenos e médios ali, Uhum. tu percebe qual é a principal resistência assim em relação a migrar para um Salesforce ou contratar um Salesforce quando tu tá numa uma roda de conversa assim com eles? Uhum. Cara, normalmente assim, é a maior objeção, tanto que por isso que eu trouxe esse ponto, assim, o maior ponto de dúvida do pessoal é quanto ao custo, realmente, assim, essa questão de, eu eu tenho esse CRM aqui de prateleira que me atende e tal. Eu acho que tá muito nessa visão de, cara, o CRM que eu tenho hoje me atende, tá me atendendo bem, eu não tenho que me preocupar com isso enquanto ele não virar uma dor. Uhum. Eu acho que é essa mentalidade
E não sei, não digo que tá certo ou errado, não quero fazer juízo de valor quanto a isso. É muito a mentalidade de cada pessoa. Tem gente que, cara, eu vou esperar isso virar uma dor realmente pra me preocupar, e tem outros que eles já estão pensando lá na frente, cara. Como, como que eu me preparo pra ser como que eu me preparo para ser a empresa que eu quero chegar, né? E aí eu preciso de ferramentas boas, eu preciso de bons processos, eu preciso de eficiência. Então eu vejo mais assim, muito nessa ótica, sabe? Uhum. Acho que o pessoal tende a olhar muito pra eu esperar virar uma dor pra daí resolver ela. Entendi. E se tu, por exemplo, cara, tu já viu as duas situações, tá? Ah, presidentes ali, diretores, executivos que esperaram virar uma dor pra migrar. Uhum, E o cara que não esperou virar uma dor. uhum, Então sempre tem aquela coisa, se eu soubesse antes o que eu sei agora, né? Se eu te trouxesse os mesmos problemas que tu teve no ano passado, agora tu resolveria em uma semana, não em um ano, né? uhum. Porque tu já tem essa expertise. E pensando como um diretor de uma empresa que tá com essa dúvida, mas se tu tivesse o conhecimento que tu tem, tu migraria antes pro Salesforce? Cara, eu migraria. Eu tenho meu viés aqui, né? Eu uso já Salesforce desde o início. Mas eu migraria. Te dando alguns cases, tá? Por exemplo, a gente tem dois clientes nossos que eles tiveram a mesma dor, e que era uma dor que travava muito eles, assim, o crescimento deles, é a questão da qualidade dos dados, tá? Dois cases grandes de empresas onde eles começaram aquele jogo de pegar várias ferramentas, Uhum, começar a montar o ecossistema ali, eu ter muitos canais de input de dados até depois. E isso mesmo depois botando no Salesforce, ainda acontece os problemas. Então tem aprendizados que, assim, não é só botar o Salesforce que resolve. Tem que ter a disciplina, a boa prática de qualidade de dados. O que aconteceu? Eu tinha várias ferramentas, vários canais para aquisição de clientes, leads e etc. E eles todos depois foram sendo plugados no Salesforce, mas eu tinha uma base extremamente suja, extremamente pobre de dados qualificados, assim, de dados precisos, e em duplicidade. Então eu não conseguia ter uma visão, cara, qual é o histórico do Rafael Dalla com a minha empresa? Tinha cenários em que era inviável conseguir, porque eu tinha 30 registros teus lá dentro. Porque tu engajava numa landing page, depois tu ia para um ponto de atendimento físico e etc. E isso não era sincronizado, não se comunicava da forma correta. Então, e isso, cara, era um ofensor gigantesco para faturamento, crescimento para decisões estratégicas para tu poder continuar alavancando, otimizando os resultados da tua empresa. Então, nessa ótica, eu começaria, sim. Mas eu só tenho uma premissa ali que eu gosto de dizer, porque a gente não quer que todo mundo vá para o Salesforce. Uma coisa que eu vejo é a empresa que vai para o Salesforce, ela tem que ter pelo menos um certo conhecimento da disciplina de CRM e já ter uma maturidade com outros CRMs, sabe? Porque senão ele não vai conseguir entender os benefícios ali, talvez queira fazer tudo sozinho e etc. E vai se frustrar, vai ter um trauma, e daí daqui a pouco vai estar falando mal que Salesforce não é o melhor CRM, etc. Teve casos, né, que aconteceu isso, mas é porque a empresa não tinha o domínio do CRM, não tinha o domínio da complexidade ali, o entendimento da disciplina de CRM, para poder aplicar. Então, às vezes, é melhor até tu errar num menorzinho, para depois tu ter mais uma maturidade ali sobre CRM na tua empresa. show. Tem algum complemento, Ariel, que tu acha que é importante falar, que eu não tenha te perguntado, que é importante a gente ligar um alerta para uma pequena e média empresa em relação ao CRM? Tá. Um ponto assim que eu vejo muito é que até se o dono da pequena média empresa ele tem uma visão de crescimento, ele quer crescer a sua empresa, um ponto de alerta muito importante é essa questão da migração, o trauma da migração de um CRM para o outro. Então, às vezes, o cara pode optar, nesse momento eu vou optar pelo CRM mais barato, ele me deu mais desconto, ele atende a minha necessidade nesse momento. Só que no momento em que tu olha um pouco num horizonte um pouco mais prolongado, tu vai ver que
Assim, é muito mais traumatizante tu fazer uma migração de um CRM quando tu tá num porte grande, com alta complexidade, muitos dados, um histórico muito grande de informação, a chance de perder essas informações, desses dados se perderem, ficarem mal, mal alocados, ali a gente realmente ter ineficiência nessa migração, fora todo o período, que é um período bem que eu vou te dizer assim, que tem que alocar muito esforço, né? Então, muita dedicação de uma empresa para fazer essa migração, ela não é simples, ela não é trivial. Com certeza é um alerta para daqui a pouco já olha no horizonte um pouquinho mais de longo prazo, de que talvez tu esteja evitando um grande transtorno e evitando um prejuízo financeiro, inclusive, né? É melhor passar por um pequeno ou médio transtorno, né? Antes do que lá na frente tu passar um grande transtorno, né? Então, acho que isso traz muito essa mentalidade ali de que eu estava falando de olhar para frente, olhar na visão de crescimento, onde que tu quer chegar e como que tu precisa estar preparado para chegar naquele ponto. Show de bola. Fechou? Fechou. E se tu tá acompanhando o podcast aqui até agora, é importante a gente ver, Ariel, se ele, quem tá olhando aqui quiser conversar contigo, trocar alguma ideia sobre o Salesforce, como é que faz para entrar em contato contigo ou com a SR? Boa. Eu tenho meu perfil no Instagram, mas ele não tá muito voltado para conteúdo, é Ariel Dornelles, @Ariel Dornelles. Mas no LinkedIn eu tô bem ativo lá, então podem me chamar no LinkedIn, eu converso com o pessoal interage bastante lá no conteúdo, pergunta sobre vendas, CRM, gestão e tudo mais. Então, Ariel Dornelles no LinkedIn. E se quiser conhecer um pouco da SR, é @srconsulting.io. E o site também, srconsulting.io ou .io. Show de bola. Se tu chegou até aqui nesse podcast, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tá trazendo um episódio novo do Desbloqueando Salesforce. Deixa também teu comentário aqui embaixo. Bah, ó, eu tava pensando em trocar de CRM, não tava pensando em trocar de CRM, tenho essa dúvida. A gente pode debater aqui, o Ariel pode responder todas as tuas dúvidas aqui num episódio do Boa. podcast. Lembrando de favoritar também no teu streaming de podcast favorito pra tu ouvir aí no carro ou numa caminhada, numa corrida, fazendo um exercício. Fechou? Fechou então, Ariel? É isso aí? Fechou. Fechou Bora lá. então. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.